Então, nós temos os conflitos de reto-idianos, né? O que são esses conflitos de reto-idianos? Que também estão ligados, o final do nosso intestino grosso, ele está ali com o reto e o ânus ligado. Eles são conflitos normalmente sobre a identidade. Eu não consigo encontrar a minha própria identidade. É como se eu não existisse, ninguém me reconhece ou me vê por quem eu sou, a minha família não me enxerga com quem eu sou. E aí eu vou guardando essa raiva reprimida de não conseguir me expressar, de não conseguir ser aceite como eu sou, de sentir que todas as pessoas me subjugam e vai me trazendo fissuras, vai me trazendo hemorroidas. Hemorroidas é um conflito de você não conseguir sentar com tranquilidade num ambiente por conta de você não se sentir aceite. Então, quanto mais fissuras de hemorroida você tiver, mais hemorroida forte você tiver, tirando quando você está, né, com meios que são químicos ou biológicos trazidos de fora, externos, né? Que é uma coisa que eu sempre falo para os terapeutas biomicrohertz. Existem os processos que são externos. Imagina, você come imensa malagueta, tá ali sempre comendo, inflamando o intestino através da pimenta, do piripiri. É óbvio que você pode ter uma tendência maior a ter hemorroida. Agora, quando você não come? Quando você nem está comendo nada que seja um alimento ruim, por que você tem hemorroida? Talvez seja porque você não está conseguindo ter essa identidade expressa, porque você não está conseguindo sentar em paz em ambientes que não te aceitam por quem você é, tá bom? Então, é muito importante a gente conseguir olhar para esses pontos, porque esses pontos, eles vão trazendo clareza para nós. Então, o que o nosso corpo fala através do intestino? Biologicamente, o corpo está buscando sempre proteger, se adaptar. Por exemplo, né, mais células intestinais, elas são produzidas para tentar digerir aquele evento emocional difícil. Então, a gente vai ter uma proliferação de células. Para quê? Para tentar digerir aquele conflito emocional difícil. Porque, como eu expliquei no início dessa live, o nosso corpo, ele chama a atenção daquilo que ele precisa resolver. Antes de eu continuar, quero saber, está fazendo sentido para vocês que estão me assistindo aqui? Está fazendo sentido? Se está conectando a importância da gente conseguir ver por trás dos sintomas, por trás daquilo que está acontecendo evidente no nosso corpo? Tá? Porque, como eu disse, existe uma conexão entre a psique, o cérebro e o corpo, né, do paciente, ou seja, os órgãos físicos do paciente. Toda a experiência traumática, ela deixa uma marca nessas três áreas do corpo ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, por exemplo, vocês que estão aí, que muitos de vocês acabam tendo ansiedade ou depressão, ou muitos terapeutas que estão aqui que estão tratando a ansiedade e depressão, a gente já sabe, a ansiedade ela não está só na mente do paciente. Se tivesse só na mente, gente, a gente não ia ter um caso crescente tão grande, né? Tornando, por exemplo, os países lusófonos enormemente crescendo as taxas de países que estão com ansiedade e depressão lá nas alturas. A gente não ia estar com tanto receio. Aqui em Portugal, a gente, para cada 5 pessoas, uma tem ansiedade ou depressão. É um número muito alto. Agora a gente já está quase em 2 pessoas. Até 2030 serão 3. Então é um número muito alto. Então é sinal que pensar que é só na mente, que tomando os medicamentos a gente vai conseguir resolver, a gente não vai conseguir resolver. Por quê? Porque não é só na mente. Quando eu passo por um trauma emocional, o Dr. Hammer explica que quando eu passo por um trauma emocional, esse trauma, onde ele ficou localizado, vai impactar um órgão físico específico. Porque, por exemplo, eu tenho motricidade, certo? Mas uma pessoa que tem um problema, uma paralisia cerebral, ela não tem motricidade. Por quê? Porque afetou uma parte do cérebro dela que era responsável pela motricidade. Por exemplo, se eu passo por uma batida, vocês já viram aquelas pessoas que bateram uma região do cérebro, da cabeça, e perderam uma função específica? Todo o nosso cérebro, ele está mapeado com o nosso corpo. E se vocês não entenderam ainda isso, durante o workshop Terapeuta Biomicrohertz, eu vou explicar isso tintim por tintim. Eu vou mostrar para vocês como que os folhetos embrionários têm impacto sobre o meu corpo físico. Em um dos materiais gratuitos que vocês estão tendo, que são as gavetas emocionais, vocês já vão entender quais são os tecidos, os folhetos embrionários e quais são as respostas físicas que, quando existem esses folhetos embrionários estão afetando, acaba mostrando para vocês a resposta dele também. O que está por trás disso. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Porque senão vocês ficam sempre nadando sem água, sabe? Quando você está assim, ó, sente que você está ali, não sai do sítio e você não percebe. É importante vocês entenderem o que pode estar prendendo vocês nos quadros que vocês estão e vocês, terapeutas, perceberem o que vocês podem estar deixando de ver e deixando de salvar uma vida porque vocês não estão enxergando algo que é extremamente importante, tá? Então, como que um terapeuta ele deve olhar para isso? Como que a gente deve enxergar? E se vocês aqui que estão aqui, se tiver pacientes também assistindo, pessoas que estão passando por ansiedade e depressão e estão buscando uma resposta melhor, veja se o seu terapeuta, se o seu profissional está olhando para essas áreas. E se não está, ajuda ele a olhar. Fala, oh, será que não está ligado com isso? Deixa eu tentar entender. Sabe? Ajuda essa pessoa a enxergar com os olhos que vocês estão tendo agora. Então, a primeira coisa que eu devo saber são as perguntas poderosas. E eu separei aqui 4 perguntas poderosas que vocês precisam fazer para o paciente de vocês. Quando é que começaram os sintomas? Eu preciso entender
quando começou os sintomas, para perceber qual era o conflito que aquele paciente estava passando. Imagina, eu tenho ansiedade. Tá, há quanto tempo que você tem ansiedade? Eu tenho ansiedade há 2 anos. O que aconteceu há 2 anos atrás na sua história? Porque senão eu passo a ser aquela pessoa que quando você chega e diz para mim que tem ansiedade, eu passo a resolver a sua vida atualmente. E daí na sua vida atual não tem nada acontecendo. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Vocês já viram, por exemplo, o Iniesta, que era um jogador bem conhecido da seleção espanhola? Ele teve depressão no auge da sua carreira. Deixou de jogar, no último ano ele deixou de jogar. Perdeu imenso dinheiro porque não jogava. E por que aconteceu isso? Porque ele estava com depressão. Mas a vida dele estava maravilhosa. Então o que estava acontecendo? Há pouco tempo atrás, do YouTube, falou também que estava com depressão. A gente sabe, por exemplo, de várias pessoas do meio social, do meio business, que têm transtornos de ansiedade. E aí, o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento? Aqui em Portugal, a Carolina Deslandes falou, né, que tinha depressão. O que estava acontecendo com ela? Naquele momento, nada. Mas e quando começou os primeiros sintomas? O que acontecia naquela fase do conflito? O que ela estava passando naquela fase do conflito? Então, a gente precisa começar a olhar quando começaram os sintomas, qual situação que você vivia naquele momento específico, a nossa segunda pergunta, e existe um histórico familiar com o mesmo problema? Por que a gente vai perguntar se existe um problema familiar com o mesmo problema? Muitas pessoas vão dizer que depressão e ansiedade é uma questão genética. Não é uma questão genética, mas é uma questão ecológica. Se sua mãe passou por depressão durante a sua vida toda, a chance de você se tornar depressivo é grande porque você conviveu com a dor de ver sua mãe perdendo vida na sua frente. Aos poucos, você não conseguia fazer nada. Então, todas as vezes que você vê sua mãe sofrendo de uma dor que você não consegue ajudar, aquilo te impacta também. Você cria o seu próprio trauma emocional. E não é o trauma da sua mãe, e nem é a genética da sua mãe. Tanto que Bruce Lipton, no livro de epigenética, né, ele fala que quando você tira uma célula e coloca ela num ambiente adoecido, uma célula saudável, ela adoece. Quando você tira uma célula adoecida e põe num ambiente saudável, ela normalmente vai melhorar. Então, o ambiente que você vive, ele também vai determinar a forma que você vivencia o seu padrão. Vou trazer um outro exemplo para chegar e ficar mais claro. Imagina uma pessoa que está andando no seu dia a dia e, de repente, você começa a frequentar um lugar que todas as pessoas só reclamam, só falam coisas ruins, ficam o dia todo só, sabe? Pessoas pragmáticas ficam ali o dia todo só. Nossa, mas esse governo, nossa, mas esse sol, nossa, mas o dinheiro, nossa, mas esse trabalho, sabe? Eu falo muito isso em questão das empresas, né? Você começa numa empresa e normalmente se tiver uma linha de produção, se você for ver na linha de produção, ninguém fala bem da empresa. E a pessoa que fala bem entrou agora. Em pouco tempo ela será impactada a falar mal também, mas todas continuam lá. Então o que está acontecendo? Eu estou num ambiente que acaba me adoecendo também. Assim como um ambiente positivo, se eu começo a frequentar um ambiente positivo, um ambiente diferente, a minha chance de melhora vai ser enorme. Porque eu também vou começar a vibrar naquilo. É a mesma coisa de você começar a andar com pessoas que têm mais dinheiro, você começa a ter mais oportunidades, você começa a sentir que a vida está sorrindo para você. Mas na verdade é porque o meio que você está frequentando é diferente. Se você for para um meio mais escasso, você também será impactado. Tá bom? Então, aqui a gente está trazendo esse ponto de qual é o histórico familiar com o mesmo problema, terapeuta, porque é importante a gente conseguir identificar se esse terapeuta, se esse paciente está tendo um conflito e também se ele tem um estressor ativo, que é uma das falas que nós temos dentro do tratamento biomicrohertz. Qual é o estressor ativo? O que nesse momento impacta negativamente a saúde emocional desse paciente? No caso dessa pergunta aqui hoje, da live, o intestino desse paciente. O que você consegue aceitar ou engolir? O que você não consegue aceitar ou engolir? Então, pergunta para o seu paciente que está aqui, apareceu, terapeuta biomicrohertz, apareceu aí, intestino grosso, intestino delgado, pergunta para ele qual é a situação que você não está conseguindo digerir, que você não está conseguindo engolir. O que está acontecendo? E aí eu preciso trabalhar com empatia, com escuta profunda, terapeuta. Escute o seu paciente, não queira trazer receitas prontas. Entenda que cada paciente tem uma individualidade, você precisa perceber na individualidade desse paciente o que está acontecendo na vida dele. Senão você não tem resultados profundos na vida dele. E não é preciso de muitas horas para você chegar nisso, é só preciso você falar as perguntas certas e ouvir da forma correta, tá? Então, considerar quais são os padrões que esse paciente está vivenciando. Entender, né? A gente faz a pesquisa para perceber se esse paciente teve um trauma transgeracional, se é um trauma gestacional, se é um trauma que aconteceu pós-parto, quando foi que aconteceu, o porquê que aquilo aconteceu. Todas essas perguntas a gente levanta dentro do atendimento e a gente traz essas respostas no atendimento, mesmo que o paciente não lembre, a gente precisa saber falar sobre isso. Então, é muito importante vocês conseguirem ter na mão de vocês ferramentas que ajudem vocês a entender que um órgão físico adoecido não é só um órgão físico. Aquilo que está acontecendo naquele momento com o paciente não é o resultado na totalidade. Então, nós precisamos olhar para o paciente e entender que é muito mais do que aquilo que ele está apresentando só ali. A gente precisa conseguir compreender o que nele está potencializando que ele piore e não melhore.
Porque normalmente, quando eles vêm nos procurar, vem já com uma série de passagens de profissionais que podem não ter trazido resultados. Então, o que a gente consegue olhar para trazer resultado para aquele paciente, para fazer com que ele realmente melhore? E não só. E lembrar que eu preciso também trazer informação e dar a segurança para ele não ficar dependente de você, terapeuticamente falando, mas aprender a ganhar liberdade. E é isso que eu falo sobre ser um terapeuta biomicrohertz. O nosso objetivo não é fidelização de clientes ou pacientes. Nosso objetivo é liberdade, amor e transformação na vida dos pacientes. É saber que ele veio para mim, eu transformei a vida dele e agora eu dei ferramentas que ele pode usar sempre que ele sente que qualquer coisa não está bem, antes mesmo dele chegar num processo em que ele tem uma recaída. Por quê? Porque agora ele já sabe que aquela situação ou aquelas situações o adoecem. Ele já sabe aonde que estão esses pontos e como que ele consegue liberar, desobstruir essas dores emocionais para que elas não enraizem no seu corpo. Ele sabe como que ele consegue se blindar emocionalmente para não precisar voltar a entrar no caso que ele estava anteriormente, tá? Essa é a função de um terapeuta biomicrohertz. Se vocês querem entender mais sobre isso, se vocês querem aproveitar e se aprofundar mais, e quem ainda não está inscrito para participar do workshop Terapeuta Biomicrohertz, quero recordar que é um evento gratuito, online, que eu vou dar 4 super aulas, gente, 4 super aulas com slides, demonstrando as coisas, como funciona, por que a ansiedade age aqui, por que a depressão age aqui, o que está acontecendo, como que você, como terapeuta profissional ou uma pessoa que queira resolver o seu quadro, deve atuar, como fazer um autoatendimento e como chegar a resultados reais e significativos. Então, quem quiser participar, está nas links das biografias. Eu não consigo colocar tá na descrição aqui dessa live aqui também no YouTube. Eu não consigo colocar o link no TikTok, não sei por que não consigo, mas vocês podem ir nas minhas redes oficiais, a Regiane Cunha, no Instagram, e tá lá fixado e vocês conseguem aceder. Ou Regiane Cunha também, vocês com H no final, vocês conseguem aceder os links e poder participar desse evento que será transformador, e eu tenho certeza que juntos nós podemos fazer um mundo muito melhor e diminuir esse índice de pacientes ansiosos e depressivos que estão passando por situações tão delicadas, e assim a gente consegue ajudá-los, tá? É com muita gratidão que eu me despeço de vocês aqui hoje. Nós teremos mais lives, essa semana inteira estamos tendo live, então fica ligadinho nos perfis, ativa as notificações para assim que a gente entrar ao vivo, quem não está aqui e queira ativar as notificações pelo YouTube, ativa, aproveita, segue o perfil, compartilha com quem precisa. Juntos podemos fazer uma corrente do bem. Eu conto com a sua presença para reverberar e fazer com que o mundo possa ficar um lugar melhor, tá bom? Um grande beijo de luz a todos vocês e nos encontramos então amanhã na nossa live.